Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso maravilhoso Deus. Hoje vamos meditar em Lucas, no capítulo 11. Lucas fala sobre a importância da oração. Ele fala isso sobre Jesus, o ministério de Jesus, a importância da oração. E Jesus, ele, ele ora e nos ensina a orar. Então é o Pai Nosso, o conhecido Pai Nosso. Lucas 11. Mas antes vamos falar com Deus através da oração. Deus maravilhoso de poder, de glória, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, Pai, te louvar, bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Continua nos abençoando, Senhor. Abençoa a da vida, Pai. Está ouvindo esse vídeo, assistindo. E as bênçãos do Senhor estejam sobre essa asa, esse lar, essa família. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, como é de costume, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 11. A oração dominical. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Jesus estava orando, a importância da oração. Tudo que nós devemos fazer, Vamos fazer. Devemos consultar o Senhor, devemos falar com Deus, devemos esperar Deus nos responder, nos guiar. E aí nós sabemos que vai dar certo. Jesus estava orando em certo lugar. Quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, amados, eles viram que Jesus orava, eles iriam fazer como Jesus estava fazendo, eles pediram para Jesus ensinar, nos ensina a orar. E aí, Jesus falou, Então, ele os ensinou. Quando orardes, quando você for orar, diga assim: Pai, santificado seja o teu nome. Pai, chamando, ele mostrando, e nós pertencemos a Deus, a importância, e nós temos para Deus. E Deus, ele é o nosso Pai. Aí Jesus, ele dividiu o Pai dele conosco. Então, Jesus estava ensinando esse relacionamento profundo que nós devemos ter com o Pai. E Deus, ele é o nosso Pai, ele tem prazer de conversar conosco, ele tem prazer de ouvir a nossa voz, ele tem o prazer da gente estar por perto, de ter a nossa presença com ele. Então, isso que Deus é de mim, de você, um relacionamento. Ele é esse relacionamento profundo. E a gente passa a confiar em Deus em tudo, confiar em Deus, nos aconselhar com Deus, pedir direção a Deus, no momento das nossas escolhas, e venhamos pedir a Deus direção, e Deus venha nos conduzir. Então, invocar a Deus como filhos, e nós somos filhos de Deus. Então, nós pertencemos a Deus. Então, é isso que Jesus estava dizendo: vocês pertencem a Deus, vocês são importantes para Deus, Deus vai parar para ouvir vocês, Deus tem prazer de conversar com vocês. Então, amados, Deus, ele é muito amoroso, e esse Pai é amoroso, e Jesus está apresentando aos discípulos, dizendo para os discípulos: esse Pai, tenha esse relacionamento, tenha essa conversa, tenha esse momento o tempo todo com Deus, se importe em parar e conversar com Deus, porque Deus se importa com você. Então, diariamente, converse com o Senhor. Tem pessoas que oram 3 vezes ao dia, Mas você pode orar o dia todo, você pode estar lavando os pratos, orando, você pode estar ouvindo louvor, orando, adorando, você está fazendo a leitura da Bíblia, a meditação, você está orando. Então, Deus tem prazer nisso, nesse relacionamento. E nós pertencemos a Deus, Nós não somos soltos, nós pertencemos ao Pai, nós temos um dono. Deus é o nosso dono. Jesus Cristo pagou alto preço pela minha vida e pela sua. Ele nos comprou, você já deve conhecer a história, senão você lê a Bíblia e você vai ver lá, e aí Deus criou os céus e a terra, o Azal pecou, e aí veio a consequência do pecado. Mas Deus, ele fez teve essa... Jesus Cristo fez essa ponte, trazendo a gente de volta para Deus, nos reconciliando com Deus, Teve essa reconciliação, Jesus Cristo fez essa reconciliação, nos reconciliou com Deus. Então nós somos filhos amados, nós somos perdoados. Quando a gente se arrepende, perdoa, Deus perdoa nossos pecados, mas nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz: ele e confessa e deixa
alcança a misericórdia. Então, nós somos pecadores, mas Deus, ele nos perdoa. Né? Quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado e pedimos perdão, Deus, nosso Pai amoroso, nos perdoa. E a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, né? Está ao lado do Pai. Oh, glória! Jesus, isto é lindo, maravilhoso. Isto nos amou, amado. Um preço de pagar pelas nossas vidas na cruz do Calvário para que a gente tenha a vida eterna. Para que um dia a gente vai morar com Ele na glória. Mas temos que decidir isso em vida. Aceitar Jesus Cristo em vida, para que possamos passar a eternidade com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O nome de Deus é santificado. E a Bíblia diz que nós também devemos nos santificar todos os dias. Nós devemos deixar as coisas erradas e praticar as coisas certas, fazer as coisas que agrade ao Senhor. Né? Nós devemos santificar, e o nome do Senhor seja santificado. E venha o reino do Senhor, né? Quando o João Batista estava pregando, seja feita, né? E venha o reino dos céus. E ele fala raça de víboras, né? Então você tem que se arrepender. Então nós devemos nos arrepender para que nós venhamos a ter o reino dos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos de dia em dia, e Deus nos dê o nosso alimento, né? E Deus tenha misericórdia de nós, e Deus nos abençoe um emprego, um trabalho, e a gente venha, né, nos dar o melhor a gente tenha, para a gente possa estar trabalhando com dignidade, para a gente possa, né, ter o nosso salário, e a gente venha ter a nossa... tudo a gente precisa no dia a dia, né? Então, e Deus, ele nos dê, ele não nos falte o pão nosso de cada dia. Jesus Cristo, ele é o nosso pão. Jesus Cristo, ele desceu do céu. Ele é o nosso pão, é o pão da vida. Então, e nunca nos falte o pão da vida, e nunca nos falte o Espírito Santo de Deus, né? A gente vai estar sempre tendo esse relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo dele. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Nós pedimos perdão a Deus e muitas vezes não queremos perdoar o nosso irmão, o nosso amigo. Então nós devemos perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente fica livre, é como se fosse uma ponte, a gente pode ir e voltar. Né? Quando a gente não perdoa, a gente não dorme direito, a gente toma banho pensando, a gente fica amargura. E essa amargura traz doenças. Né? Eu conheço casos de pessoas que não perdoaram e ficaram doentes. Então perdoe, Jesus te perdoou, a gente era bem pior e Deus nos perdoou. Não nos deixe aí em tentação. E a gente, todas as escolhas a gente for fazer durante o dia, a gente peça a Deus a direção, para a gente não venha fazer a escolha errada, para a gente não venha pagar as consequências, né? Para a gente não venha depois falar assim, Deus não me ajudou, você não pediu ajuda. Né? Quando a gente pede ajuda, Deus, ele nos concede. Eu estava vendo esses dias uma menina de 7 anos, ela ganhou um guarda-chuva, ela tinha um guarda-chuva novo, e aí ela iria chover para ela usar ele o guarda-chuva. E ela ontem, 7 anos, e ela pediu a Deus que chovesse, ela iria usar o guarda-chuva. Aí ela disse, a princípio, aí só uma garoazinha, mas aí ela ainda não estava satisfeita. Aí mais tarde um pouco, aí a chuva, né, uma chuva muito forte. E aí ela usou o guarda-chuva dela, e ela viu assim a mão de Deus, ela agradece a Deus 7 anos, ela reconhece que foi Deus, ela confia em Deus, e ela disse também, e tudo é no tempo de Deus. E na chuva não foi na hora ela disse, mas foi depois. Mas aí ela agradeceu a Deus e dizendo, e Deus ouviu as orações dela, Deus respondeu as orações dela, e Deus faz no tempo dele. Então, amados, né, e nós venhamos a buscar o reino dos céus e venhamos a orar, né, no 9 diz assim, por isso eu vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo e pede recebe, e busca encontra, e bate abre-se-lhe-á. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou pedindo e Deus ainda não me deu. Mas se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de te abençoar, Ele sabe o tempo certo de te entregar. Então, confie no Senhor e no tempo dEle as bênçãos vão chegar. Continue buscando, continue batendo, continue insistindo. Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar. Ele nos ama. Ele nos ama tanto a ponto de entregar o filho dele, o único filho, ele tinha, Jesus Cristo, para que viesse e morresse por nós. E nós hoje somos reconciliados com Cristo. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós pertencemos, oh glória, a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso e fez os céus e a terra, fez tudo, existe o oceano. Ele colocou limites no mar.
Deus é maravilhoso, Ele faz a chuva, né? A chuva aí para molhar as plantas. Oh, Deus, Deus é muito lindo, maravilhoso. Ele dá o sol, Ele dá a chuva, Ele tem prazer de nos abençoar. Nós pertencemos a um Deus grande, a um Deus maravilhoso. Então, tudo que a gente for fazer, nós devemos orar, conversar com Deus, ter essa intimidade com Deus, ter esse relacionamento com o Senhor. E quando a gente ora, amados, as coisas dão certo. Quando a gente ora, as coisas com certeza vai dar certo. Mas quando a gente faz do nosso jeito, quando a gente faz apressado, na pressa, quando a gente não consulta a Deus, nós terminamos pagando um preço, né? E nós devemos invocar a Deus como filho, né? Como filhos invoca seu pai. Um Deus que ama. E nós devemos confiar em Deus. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo tudo que está acontecendo com você. Mas ele deseja o melhor para você. Ele está dizendo: vem, filho amado, venha, me escolha, se renda a mim, se entregue a mim, entregue o seu coração para mim, eu vou fazer muito mais na sua vida. Deus, ele é te tirar dessa ceia, desse deserto, ele é te dar coisas novas, ele é te dar uma nova vida. Mas você precisa decidir por Jesus. Você precisa escolher servir a Cristo. Você precisa dizer assim: eu quero louvar a Deus, eu fui feito para o louvor da glória do Senhor. Eu quero dizer a Deus, eu quero bendizer o nome de Deus para sempre. Eu quero alegrar o coração de Deus. Então faça isso, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Renove a sua aliança com Cristo. Se você quebrou aliança com o Senhor, renove essa aliança. Deus está te esperando de braços abertos. Deus está dizendo: vem, filho amado. Vem para os meus braços descansar. E Deus, ele tem descanso. Deus, ele tem bênção. Deus, ele tem maravilhas para fazer na sua vida. Não é assim como Deus fez comigo, Deus fez na minha vida, Deus me transformou. Completei 27 anos na presença do Senhor e Deus me deu vida, vida e abundância. Deus realizou os meus sonhos, realizou os desejos do meu coração, conforme a vontade dele. E esses 27 anos foram os melhores anos da minha vida, né? Anos de felicidade com Cristo. Eu amo o Senhor, eu amo a Jesus. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e está fazendo. Gratidão ao Senhor Jesus por ter morrido, pago alto preço pela minha vida. Pago alto preço pela minha vida. Pelo amor que Deus tem pela minha vida e pela minha família. Eu louvo a Deus pelo cuidado dEle, por tudo Ele tem feito e continua fazendo na minha vida. Deus, Ele vai fazer na tua vida também. Se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. E Deus, ele tem muito, muito mais para fazer na sua vida. E Deus te abençoe a tua casa, a tua família, teus planos, teus projetos. E as bênçãos do Senhor continue sobre o teu lar, tua casa e tua família. E Deus te abençoe grandemente, poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.